Bom, glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Eita glória, o povo está animado hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Muito bom para nós estarmos aqui em nossa casa, servindo ao Senhor com alegria, exaltando a Ele com cânticos e com ações de graça. Sempre um prazer para nós poder ministrar nesta casa, que é uma casa que nós temos um grande amor, um grande carinho, um grande apreço e um grande respeito, não só por esta casa, mas também pela vida do nosso querido amigo, apóstolo Jefferson Puca, que é um homem de Deus, não é segredo para ninguém, que é uma referência para a minha vida, para o meu ministério. Eu me sinto muito lisonjeado pela sua amizade, pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da bispa, todos os obreiros desta casa. Amados, por gentileza, primeira carta de Pedro, capítulo 1, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 5, glória a Deus. Mensagem que Deus revelou aos nossos corações ainda na noite de ontem, enquanto nosso apóstolo ministrava, e ele falou algo que me chamou a atenção, e desse algo que ele falou, Deus me trouxe essa mensagem, eu quero compartilhar com os irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, vamos ler a partir do verso de número 5, que diz assim: que mediante a fé estais guardado na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos uma vez mais, porque conseguimos sentir a tua presença nesse lugar. Já estamos ouvindo a tua voz falando ao nosso coração, mas pela tua graça e misericórdia pedimos uma vez mais: abra a porta da palavra sobre nós, abra o nosso entendimento, abra a nossa compreensão, abra o nosso coração de forma sobrenatural, para recebermos aquilo que o Senhor tem preparado por nós. Meu Deus, me coloco como instrumento em tuas mãos, peço que tu seja o tocador. Espírito Santo, toma liberdade entre nós, fala pela minha boca, fala pela minha vida, fala aos corações, as almas, o Espírito, Senhor, da tua igreja. É o que te pedimos, te agradecemos, amém e graças a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Amados, esse texto da primeira carta do apóstolo Pedro é um texto que mexe bastante conosco. É um texto que fala de uma maneira profunda, não só no nosso coração, mas na nossa alma e também no nosso espírito, porque esse texto, principalmente do capítulo 1, foi escrito em um período de grande aflição para a época da igreja. Esse texto foi escrito debaixo de dor, de lágrimas e de um período muito sanguento que a igreja primitiva precisou enfrentar. No ano 64 depois de Cristo, essa carta do apóstolo Pedro, ela é escrita e é enviada à igreja de Roma, que está passando por uma grande provação. Essa carta foi escrita para pelo menos 5 províncias que estavam em Roma, que ficavam numa região
que hoje na atualidade faz parte da Turquia. Pedro vai procurar trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de renovação, uma palavra de esperança para os nossos irmãos na fé, que estavam sendo mortos da maneira mais cruel neste período. Tem um livro que se chama As Catatumbas de Roma, que diz que nesse período faltou madeira na cidade, de tantas cruzes que se levantaram para matar homens e mulheres, crianças, que processavam a fé cristã, que serviam a Cristo. E Pedro está dizendo para esta igreja que está morrendo, que estão sendo queimadas na cruz, que estão sendo crucificadas, e que por um momento entraram num desespero, se perguntando ou se questionando por que tanto sofrimento. Pedro vai trazer essa palavra dizendo que esse sofrimento seria por causa da fé. E Pedro vai trazer um encorajamento. Depois, se você puder ler essa carta toda, 1 Pedro, ele vai trazer um encorajamento para os crentes que estão sofrendo, para não abandonarem o seu chamado, porque o maior motivo deles estarem padecendo, sofrendo, chorando, apanhando, seria o chamado que eles estavam carregando, o chamado de levar o Evangelho, a palavra de Cristo, a mensagem da cruz, o chamado que eles tinham recebido. Quando nós falamos em chamados, na Bíblia, nós vamos encontrar pelo menos 2 chamados. Jesus falou sobre eles em Mateus capítulo 22 e o verso 14, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aqui nós temos pelo menos 2 tipos de chamados. Esse versículo se divide em 2 partes. Na primeira parte, porque muitos são chamados. Na segunda parte, porque poucos são escolhidos. E esse primeiro chamado de Mateus 22, 14, eu preciso entender que é um chamado para a salvação, é um chamado que é estendido a todas as pessoas. É como se o evangelista, o pregador, o pastor, ou aquele que está responsável em levar as boas novas, estivesse dizendo: venham para Jesus, porque Jesus vai salvar as vossas almas. E esse primeiro chamado, onde diz que muitos são chamados, é um chamado para a salvação, é o chamado de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse chamado é para o ateu, esse chamado é para os católicos, esse chamado é para os irmãos de religião africana, esse chamado é para todos aqueles que estão escutando e querem receber Jesus. Por isso que o texto diz: e muitos são chamados. É o primeiro chamado. Eu já recebi esse chamado, você já recebeu esse chamado, chamado para a salvação. E hoje nós somos salvos pela graça em Cristo e pela misericórdia, porque fomos alcançados por esse chamado, o chamado da salvação. Agora a segunda parte desse versículo, que diz que poucos são os escolhidos. Esses escolhidos já não são para todas as pessoas. Entenda uma coisa: Jesus não faz acepção de ninguém para salvar. Jesus salva todo aquele que quer ser salvo. Agora, para ser usado, para receber um chamado, não basta querer, tem que ser escolhido. Em Mateus 11, 28, a gente vê o cumprimento da primeira parte do chamado: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Agora a segunda parte do chamado é uma segunda parte para aqueles que são escolhidos, para aqueles que Deus olhou e disse: eu não quero que você seja apenas uma pessoa comum, eu tenho algo extraordinário e sobrenatural para realizar para a sua vida. Só que não é todos que são escolhidos, porque primeiro a gente não escolhe ser chamado, é Deus que nos escolhe. A Bíblia diz em João capítulo 15, verso 16: porque não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vós. Então quem recebeu um chamado de Deus precisa ter o entendimento que foi Deus que te escolheu, foi Deus que te marcou. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é uma pessoa comum, um homem comum, uma mulher comum, que apenas recebeu um chamado de uma salvação. Se você está aqui nessa noite, é porque Deus marcou a sua vida para te entregar um chamado maior. Só que esse chamado Ele não entrega para qualquer pessoa, esse chamado Ele não entrega para qualquer homem ou para qualquer mulher. Esse chamado é entregue para aqueles que têm responsabilidade e coragem de dizer: eu aguento o peso desse chamado, pois o chamado vai pesar nos ombros, o chamado vai pesar nas nossas costas, o chamado vai pesar nas nossas vidas. Por que o chamado dói? Porque esse chamado faz o nosso espírito tremer, faz a nossa carne tremer. E quando Deus está chamando alguém para o chamado, Ele está dizendo: olha, eu estou te capacitando para te usar de uma maneira extraordinária. Ou seja, Deus vai te encher de uma graça, de uma unção. E eu estou vendo algumas pessoas recebendo, eu vou repetir isso daqui: Deus vai te encher de uma graça, Deus vai te encher de uma unção. Deus vai colocar coisas na sua mão que Ele não entregou a outras pessoas, mas vai entregar a você. Quando o diabo te olhar, ele não vai olhar como uma pessoa comum, como um homem comum, como uma mulher comum, mas ele vai te olhar como alguém que Deus levantou, e vai ter que bater continência e bater em retirada, porque em você há um brilho do Espírito Santo, há uma graça que brilha em você, há uma virtude que brilha em você, há um poder que brilha em você, há uma graça do Espírito Santo que brilha, há um poder de Deus que brilha. Que poder é esse? É o poder do chamado de Deus para a sua vida. Aleluia! Então me ajuda a pregar. Prega para 2 pessoas ou 3 e diga assim: o Senhor te entregou um chamado. Não, você pode dizer melhor que isso. Diga: o Senhor te entregou um chamado. Quem está disposto a atender o chamado de Deus? Vou perguntar de novo: quem está disposto a atender o chamado de Deus? Então levanta as suas mãos aos céus. Uma é pouca, levanta as 2. Enche o pulmão de ar e diga: Deus, diga mais forte: Deus, eu quero atender, eu quero atender o seu chamado. Pode me usar. Diga: Deus, usa a minha boca, usa as minhas mãos, usa a minha vida, usa os meus pés. Deus, eu não vou fugir do chamado, mas eu vou atender ao chamado do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus para Ele? Glória! É um chamado. Agora deixa eu te dizer algo sobre chamado. É algo que talvez você ainda não saiba, mas vai descobrir agora. O apóstolo Paulo, quando recebeu um chamado, quando foi chamado, ele falou para o seu filho na fé, Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 3. Paulo está convidando Timóteo para o chamado. Olha a maneira que Paulo convida Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Sofre, pois, comigo. Esse versículo é uma resposta na vida de quem tem chamado,
Porque quem recebeu um chamado de Deus, recebeu também um convite para sofrer. Porque quem pensa que estar diante de um chamado é viver uma vida de mar de rosas, te enganaram. Quem pensa que receber um chamado é viver debaixo de aplausos e viver debaixo de elogios, te enganaram. O próprio Deus, Ele revela que na vida daquele que tem um chamado, ele é convidado para sofrer. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o exemplo para que sigamos os nossos passos. Quem conhece o ministério de Cristo, que durou apenas 3 anos e meio, sabe que foi um ministério de perseguição, sabe que foi um ministério de calúnia, sabe o quanto Cristo sofreu, sabe o quanto Cristo padeceu pelo chamado. E o texto diz que Ele é o nosso exemplo. Então eu preciso estar preparado para o chamado. Há um homem na Bíblia que recebeu esse chamado da parte de Deus, e quando ele percebeu que chamado é sofrimento, que chamado é dor, que chamado é lágrimas, ele quis abrir mão desse chamado. É o profeta Jeremias, que foi escolhido desde o ventre da sua mãe, como diz Jeremias capítulo 1, versículo 5: porque eu te chamei desde o ventre da sua mãe, chamado. Mas chegou uma hora que ele cansou tanto de apanhar, de receber perseguição, de ser caluniado, de ser esquecido, de ser desvalorizado, que Jeremias disse assim: eu não quero mais esse chamado, eu não quero mais sofrer por causa dele. Está pesado demais sobre os meus ombros, eu estou cansado demais. Mas aí a Bíblia diz que quando Jeremias pensou em desistir desse chamado, Jeremias capítulo 20, o verso 9, ele diz: mas se eu falo pela minha boca que eu não quero mais pregar a palavra do Senhor, e eu não quero mais falar no seu nome, eu não consigo, pois esse chamado arde no meu coração, é como um fogo que queima os meus ossos. E Jeremias está dizendo: eu estou sofrendo, eu estou chorando, eu estou apanhando, eu quero abrir mão, mas eu não consigo, porque o fogo e a graça que há nesse chamado, ele me consome de tal maneira que eu não consigo conter a graça, eu não consigo conter a presença de Deus na minha vida. Então, por mais que eu queira desistir, por mais que a minha carne queira esmurecer, o meu espírito, ele é queimado pelo fogo de Deus, que diz: por mais que a gente sofra e chore, a graça de Deus nos alcança para não deixar você desistir. Pastor Tiago, não entendi. Deixa eu te explicar. Deus sabe que você já quis desistir do teu chamado. Deus sabe que você já quis abrir mão. Deus sabe que você já chorou. Deus sabe que você está cansado de apanhar. Deus sabe que você está cansado de ser caluniado. E chegou uma hora que você diz: eu não quero mais. Mas aí a gente vem para a casa de Deus, e Deus começa a derramar uma graça, como está derramando agora. Começa a derramar uma unção, começa a derramar o fogo, começa a derramar a presença, e a gente começa a ser renovado e vai dizendo: vale a pena, vale a pena, vale a pena. Eu sofro, eu choro, eu padeço, mas eu não abro mão do meu chamado, porque quem me chamou me sustenta, quem me chamou me cura, quem me chamou segura na minha mão e não me deixa cair. Quem me chamou me sustenta. Entenda uma coisa: chamado de Deus na vida de um escolhido provoca algumas marcas dolorosas, que na maioria das vezes quem tem chamado será incompreendido.
quem tem chamado será incompreendido. Eu estou começando meu ministério agora. Estou com 36 anos. Comecei a pregar com 14. Eu olho para a vida do apóstolo, meu amigo, pastor Daniel, os obreiros, pregadores, e eu começo a entender quantas marcas nós já recebemos por causa do ministério. Quantas marcas recebemos por causa do chamado. Porque a partir do momento que você é escolhido, você não tem mais escolha. Escolhido não tem escolha. Escolhido não tem escolha. Preste atenção. Muitas vezes por causa do chamado, a sua própria família não vai te compreender. Porque muitas vezes você vai abrir mão do churrasco de domingo, do aniversário de domingo à noite, por causa do chamado que Deus tem na sua vida, de você ter que estar na presença de Deus. E alguém vai olhar para você e não vai compreender que o chamado de Deus na sua vida é prioridade. Quantas vezes já precisamos abrir mão de estar em reuniões de família e estar sentado a mesas com Ele, de estar comemorando festas, aniversários, por causa do chamado. Quantas vezes tivemos que estar no altar ministrando ou atendendo ao chamado, muitas vezes sozinho, e a família julgando a gente, dizendo: você é louco, você é fanático, você coloca o teu ministério acima de todas as coisas. Mas não é questão de você colocar o teu ministério, é questão do teu chamado ser a tua prioridade. Porque quem é chamado não tem escolha, quem é escolhido não tem escolha. Quantas vezes perdemos até amizade. A amizade chama: vamos para o cinema, vamos para o shopping, vamos para a praia, vamos passear, vamos curtir, vamos viver a vida. E você tem que renunciar a essas coisas, dizendo: eu até gostaria, porque são coisas boas, mas o meu chamado está me chamando. Tem pessoas que precisam de mim, tem pessoas que precisam das orações, tem pessoas que precisam ouvir a palavra, e isso vai provocando marcas. Sabe por quê? Porque quando você coloca o teu chamado como prioridade, você começa a andar sozinho, porque as pessoas não compreendem que escolhido não tem escolha. Aí começa a perder a amizade, começa a perder os colegas, a família começa a se distanciar. O tio que chamava todo final de semana não chama mais. A tia que chamava para confraternização de domingo à noite não chama mais. E quando você vai se dando conta, você vai caminhando sozinho, e você precisa saber que quem é escolhido não foi chamado para andar em grupo, foi chamado para andar sozinho com Cristo. O teu maior amigo no teu chamado é Jesus Cristo. O teu maior amigo na tua chamada é o Espírito Santo. A tua família são três: é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três que nunca vai te abandonar. Ainda quer ser chamado? Chamado é ser esquecido, chamado é ser abandonado pelos homens, mas nunca abandonado por Deus. Põe na balança o que pesa mais: abrir mão do seu chamado e ser reconhecido pelos homens, ou ser abandonado pelos homens, mas ser reconhecido por Deus. Entendeu porque que Jesus falou: mas poucos são os escolhidos? Porque nem todos aguentam a pancada, nem todos aguentam um peso, nem todos aguentam as feridas. Eu disse que Deus me deu essa mensagem ontem. Eu estava ali em cima com esses meninos abençoados, que nem os melhores filmes de Hollywood tem uma trilha sonora dessa, viu? Meu Deus. E o apóstolo falou uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: vocês não sabem como é que é estar aqui. Está gravado, assiste ontem na live.
Vocês não sabem o peso que é estar aqui. Porque a gente vê em cima do altar, com o microfone na mão, bem vestido, como ele estava ontem, com aquele terno marrom, aquele sapato combinando, com aquela elegância. A gente acha que é fácil, mas não sabe quantas pancadas no secreto já recebeu. Não sabe quantas pessoas já abandonaram por causa do chamado. Não sabe quantas pessoas da família já se afastaram por causa do chamado. Porque não entende, diz para ele: você prefere estar na igreja de segunda, de quarta, de sexta, domingo de manhã, domingo à noite, e nos dias que não tem culto, está fazendo obra, está visitando, está fazendo obra social. As pessoas não entendem, as pessoas não compreendem, e por causa disso vão lançando pancadas, feridas, machucados. E a gente tem que subir no altar, esconder as feridas, esconder os machucados, porque a gente começa a entender que a necessidade da obra de Deus fala maior do que a minha necessidade. A necessidade de eu atender o chamado é muito maior do que a minha dor. A dor que eu sofro não pode ser maior do que o meu chamado. A dor que eu sofro não pode ser maior que o ministério que Deus me deu. Então eu tenho que engolir o choro, e muitas vezes eu tenho que esconder a ferida e colocar o chamado como prioridade. Foi como foi pregado aqui. Quantas vezes a gente prega sobre cura, precisando ser curado. Pregamos sobre amor, precisando ser amado. Pregamos sobre abraço, precisando ser abraçado. É o preço do chamado. É por isso que poucos são escolhidos. Deus chamou um jovem com 25 anos de idade, por nome de Ezequiel, na cidade de Judá. A história diz que os caldeus invadiram Judá, prenderam Ezequiel, levaram Ezequiel para a Babilônia. Ele passou 5 anos se perguntando o que Deus queria para ele, até entender que ele tinha um chamado. Com 30 anos de idade, Deus falou para Ezequiel: você queria ser sacerdote, mas o chamado que eu tenho para você é profeta. E Deus chama Ezequiel como um profeta na Babilônia. Enquanto Ezequiel está na Babilônia, Daniel se casa. Daniel tem uma esposa. E deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia diz que coisa boa é quem achou uma esposa. Você que quer ficar solteiro, a Bíblia diz que é bom casar. Estou casado há 16 anos. Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ainda bem que alguém deu glória, né? 16 anos casados. Ezequiel tem a sua esposa, sua estrutura. Ezequiel tem a sua esposa, seu alicerce. Porque às vezes quando nós estamos meio caídos, é ela que levanta. E elas têm um dom para isso. A mulher tem um dom de animar o homem, de levantar, de ajudar, de ser o apoio. Só que a Bíblia diz que certo dia Ezequiel saiu de manhã para pregar. Ezequiel, onde é que você vai? Ô meu amor, eu vou ministrar, eu vou pregar, tem um povo ali que precisa ouvir a palavra. E lá vai Ezequiel pregar a palavra. Você quer ver o que é um peso de um chamado? A Bíblia diz que quando Ezequiel voltou, na hora do almoço, saiu de manhã, e quando voltou à tarde, essa história está no livro de Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel abre a porta da sua casa e procura sua esposa. Amor, ô vida, ô bem. E ela não responde. Sabe onde ela estava? Morta, em cima de uma cama. E quando Ezequiel entrou e viu a sua esposa morta, e pensou em questionar, Deus falou para ele: fui eu que matei, fui eu que tirei a vida. Porque eu tenho uma mensagem para Israel, e a mensagem vai ser através da morte da tua esposa. Ezequiel, angustiado por causa do chamado, quando pensou em chorar, quando ele pensou em chorar a morte da esposa, Deus olhou para ele e falou assim: engole o choro, rapaz. Nenhuma lágrima você vai derramar por ela. Se for para gemer, geme para mim. Se for para
esperneia para mim, mas você não pode derramar uma lágrima. Não é para você chorar. E Ezequiel pergunta: por que, meu Deus? E Deus: por quê? Porque você tem chamado, rapaz. E quem direciona a sua vida não é você. Quem direciona a sua vida sou eu. Você não quer ser um profeta. Você não é um dos profetas maiores. Você não é o maior profeta nesse período no cativeiro da Babilônia. Então não é você que dirige a sua vida. Vai doer, Ezequiel. Vai chorar, Ezequiel. Você vai entristecer, mas chora para mim, fala para mim, desabafa para mim. Mas diante do povo, cabeça erguida, e sustenta o teu chamado. Quem é que aguentaria isso? Quem é que suportaria isso? Para a gente encerrar. Havia um jovem, muito novo ainda, um pai, uma mãe e mais alguns irmãos. Aí esse jovem tem um sonho, pastor Daniel, e resolve contar o seu sonho. O sonho dele era uma confirmação do chamado que Deus tinha para a vida dele. Por causa do sonho e por causa do chamado, despertou a inveja dos irmãos. Eu estou falando de José. Porque assim as pessoas não compreendem o preço que você paga pelo seu chamado, mas elas invejam ser usado da maneira que Deus quer te usar. Elas não compreendem o que você tem que passar por causa de um chamado, mas elas querem estar no seu lugar sem pagar o preço que você está pagando pelo teu chamado. O que foi que fizeram com José? Lembra da história lá em Gênesis? Jogaram José num buraco, e quem jogou foi os seus próprios irmãos. Depois que jogaram ele, venderam ele como escravo. Na escravidão foi parar na casa de Potifar. Na casa de Potifar foi acusado de assédio. Da acusação de assédio foi parar na prisão. Na prisão foi esquecido por aqueles que ele achou que era amigo. O preço de um chamado. A família não ajudou. Os amigos não ajudaram. Os pais não ajudaram. Mas José sabia que quem tinha chamado ele não foi homem, foi Deus. E quando Deus chama, Deus sustenta. Quando Deus chama, Deus ele capacita. E quando Deus chama, Ele tira da gente toda a necessidade de aprovação da terra. Porque a gente não depende de aprovação da terra para chamado. A nossa aprovação ela vem do céu. Quem aprova teu chamado não é homem. Quem aprova o teu chamado é Deus. E Deus está dizendo: aguenta firme. Embora seus irmãos vão querer te vender, vão querer caluniar, vão querer te bater, vão querer te colocar na condição de escravo, vão te esquecer, mas Deus do céu está dizendo: quem chamou fui eu, quem tirou da casa do pai fui eu, quem tirou da terra do esquecimento fui eu. E o que acontece depois? O melhor é o final da história, porque a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7 e o versículo 8 que melhor é o final das coisas do que o início delas. Pode começar difícil, mas o final Deus vai honrar o teu chamado. Oh glória, vou repetir por causa dessas mãos: Deus vai honrar o teu chamado, Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua fidelidade. Deus vai honrar a sua fidelidade. Fica fiel, Deus vai honrar a sua fidelidade ao chamado dele. Deus vai honrar. Sabe por quê? Porque o teu chamado tem um propósito, e esse propósito é maior. Esse propósito vem da parte de Deus. Sabe por quê? Deus está dizendo: José, você apanhou, você sofreu, você chorou, foi esquecido, mas olha o que eu tenho para você. Está vendo aquela cadeira? Ninguém ocupou, ninguém sentou, ninguém esteve nessa função, mas já que você foi fiel ao seu chamado, te coloco como governador do Egito. José, seja fiel ao teu chamado. Escuta,
Quando José alcançou um lugar alto, pela fidelidade do chamado, sabe o que Deus fez? Trouxe todos os seus irmãos, o copeiro e o padeiro, o próprio pai, porque quem te abandonou no processo do chamado, a hora que Deus te honrar, Deus vai trazer todos eles de volta, mas não mais para te pisar, mas para honrar o chamado de Deus na sua vida. Alamachura, cada desse glória eu vou repetir. Seja fiel ao chamado, porque Deus vai trazer de volta quem humilhou você durante o processo. Deus vai trazer de volta quem te abandonou durante o processo. Deus vai trazer de volta quem não te valorizou durante o processo. Sabe para quê? Para o nome dele ser glorificado e Deus começar a honrar a sua vida. Posso ouvir glória a Deus por isso? Para a gente encerrar, vai doer, mas vale a pena ser fiel. Vai sofrer, mas vale a pena ser fiel. Sabe por quê? Porque Deus está entregando em tuas mãos. Só quem tem fé para receber isso daqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus vai colocar na tua mão o que não colocou na mão de ninguém. Sabe o que Deus está dizendo? Por causa do preço do chamado, Deus começa a te usar com cura. Deus vai trazer pessoas que vão ser curadas através da sua vida. Deus vai trazer pessoas que vão ser libertas através da sua vida. Deus vai trazer pessoas que vão ter a vida transformada através da sua vida. Deus vai trazer pessoas que vão ser totalmente restauradas pelo poder de Deus, que vai se manifestar através da sua vida. Oria, salve, calamaio, rebalassúria. Enquanto eu estou pregando, isso aqui é para quem tem fé. Enquanto eu estou pregando, Deus está distribuindo dons espirituais aqui. Eu não sei se você pode contemplar, mas eu vejo como o poder de Deus descendo aqui. Poder de Deus descendo aqui. O teu chamado é confirmado pela graça, pela unção, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Essa moça aqui, levanta a sua mão. Eu vi uma Bíblia na sua mão e eu vi fogo saindo dela. Deus tem um ministério contigo na palavra. Não é qualquer palavra não, é palavra de fogo. Deus vai te usar de um jeito que ainda vai pôr muito diabo para correr. Isso é a autoridade da palavra de Deus. Recebe em nome de Jesus. Confirmação desse ministério. Recebe, eu estou assistindo Deus aqui. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir glória a Deus? Deus te visita agora. Eu vejo como se fosse um manto de glória que desce sobre a tua cabeça. E Deus dizendo: olha eu renovando ela aqui agora. Olha eu renovando ela aqui agora. É renovo da parte de Deus. Deus ainda vai usar muito essa jovem. Deus ainda vai usar muito a vida dela. Porque muitas pessoas olharam e abandonaram por causa do chamado. Mas um Deus é um Deus que confirma esse chamado aqui nessa segunda-feira à noite. Olha Deus renovando ela. Ele abala suribi calapaio. Oh glória, posso ouvir um glória a Deus, igreja? Eita glória. Por causa dessa glória, filha, fica de pé. Você mesmo fica de pé. Deus me mostra um tapete de fogo. E Deus dizendo para você: é para marchar. Tem muitos obstáculos querendo te parar, mas por causa da glória da igreja, por causa da glória da igreja, Deus está quebrando toda a barreira.
Deus está quebrando todo o aguilhão. Deus está quebrando todo escudo e dizendo: marcha na minha presença, filha. Marcha na minha presença. Marcha na minha presença. Porque eu coloco renovo na sua vida agora. Coloco o poder na sua vida agora. E para provar que Deus está dizendo, a mesma graça que Deus está derramando em você, está derramando nessa moça que está do lado aqui agora. Olha aí, ó. Repa, rema papá, xodecamanacá, elebacalamassúria, elebacalamagai, remicamanagaio. Sabe o que é isso? É confirmação de Deus na vida de quem tem chamado. Fica de pé para a gente orar. Deixa Deus renovar. Deixa Deus renovar. Ama, choreba, decamanda, repacalamassúria. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Só que essa oração, vou passar para o apóstolo. E ele devolveu. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Bom, isso aqui é a guerra espiritual, viu? Isso aqui é batalha espiritual. Brinca não. Não fica desligado não. Mas feche os seus olhos agora. O Espírito de Deus passeia no meio da igreja. O Espírito de Deus passeia no meio da igreja agora. Os obreiros podem ficar ligados aí. Porque nessa oração agora, confirmação desse chamado, cadeias estão sendo quebradas. Obras do inferno estão sendo desfeitas. Obras do mal estão sendo destruídas. Obra de feitiçaria está sendo desfeita. Em nome de Jesus Cristo. Feche os seus olhos, se liga no trono da graça. Em nome de Jesus. É queimando Jesus. É queimando Jesus. É queimando Jesus. Repara na calamachúria. Visita a tua igreja, Jesus. 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 Visita teu povo agora. Visita a tua igreja agora. Ramananananachura. Shonanana kalamanai. Shoremendekemendekemendekai. Shonokomanagalasuri kalamai. Jesus, nós oramos agora. Pedimos a Ti o Teu poder. Pedimos a Ti a Tua graça. Pedimos a Ti a Tua unção. Pedimos a Ti o renovo. Ajuda, Senhor, a Tua igreja. Ajuda, meu Pai, o Teu povo. Ajuda, Senhor, os Teus filhos. Ajuda, Senhor, as Tuas filhas. Fica conosco. É o que Te pedimos. Em nome de Jesus. Levanta as duas mãos para o céu e dê a melhor salva de palma para Jesus. Se é para Jesus.